planta de carga, e como os grupos são grandes, né, até 6 alunos, pelo menos um de vocês, tipo, o mais desenrolado, digamos assim, ou que tiver um pouco mais de tempo, puder dar uma olhadinha. Eu vou passar aqui o básico, dá uma olhadinha aí no EBERIC, no TQS e tal, se tiver algum acesso a isso. Eu acredito que o IESB tenha o EBERIC. Eu acredito que ele tenha a licença do EBERIC, tá? Eu tenho a licença do EBERIC, tá? O mais básico possível, mas eu tenho. Então tem uma série de sugestões. Aí, pessoal, não se assustem, tipo, o que eu estou pedindo. Não é nada demais. Por exemplo, saca só para esclarecer que a coisa, se vocês forem dimensionar um pilar somente, acaba ficando bastante rápido, tá? Para quem tiver mais interesse em complexificar o projeto, aí traz outras coisas. Então, primeiramente, explicite se é necessária a colocação de alguma viga de alavanca, que quando você tem um terreno, uma restrição aí de terreno, muitas vezes é necessário você colocar uma viga alavanca, tá? Viga alavanca é quando a sua obra ela tá dentro dos limites do seu terreno. E aí você não tem como colocar a sua fundação no terreno vizinho. Você não pode invadir, você precisa colocar ela, se não me engano, é meio metro, 1 metro para dentro do seu terreno. Meio metro para dentro do seu terreno, só que é o limite do seu bloco, não é o limite da sua estátua. Mas aí que tá, eu tenho que fazer cálculos, tem que dar um bulbo ainda do... Se você quiser, sim. É opcional. Se vocês quiserem fazer esse tipo de cálculo, eu vou ter o maior prazer em mostrar para vocês como é que faz. Isso a gente faz no EBERIC. Você trabalha com excentricidade. Não, gente, não é isso. Não, mas a gente vídeo, pode né? falar com disponível. Show de bola, professor. O vídeo é muito bom. O videozinho lá que ele só faz... Mas vamos com calma aí que hidráulica tá tomando um tempo que vocês não têm ideia. O quanto... Aí vamos por demanda, tá? Vocês querem fazer viga alavanca? Tudo bem, vamos trabalhar com viga alavanca. Hoje eu vou tentar mostrar alguma coisa pra vocês, tá? Mas vamos por demanda, porque senão aí quem se ferra sou eu. Vamos lá. Viga alavanca, então, é quando você precisa colocar o seu pilar, ele vai estar na face do seu lote, e você precisa... Se tivesse um balanço em cima da... Perfeito, cara, isso, exatamente isso. Você coloca um trecho em balanço. Pô, confirmou, moleque! Não, esse do Macau é mesmo. Esse é o vídeo do Macau. Aí nesse... Eu não sei se vocês já viram esse tipo de figura, mas a sua viga, inclusive, ela fica com uma robustez muito superior na região que você tiver a sua fundação. Por exemplo, eu vou construir aqui uma viga alavanca, o meu pilar está aqui fora, e o meu limite do lote está aqui, e aí eu vou construir meu bloco de fundação a meio metro de distância do meu lote, e eu quero colocar meu pilar ali. Aí eu preciso puxar minha fundação para dentro, e eu necessariamente vou precisar de uma outra fundação que tenha outro pilar, preferencialmente que tenha outro pilar, para construir uma viga. Uma viga que vai sustentar esse pilar, tá? E aí, geralmente ele não vai fazer, tipo, a viga fininha, de altura. Estruturalmente não é possível. Aí a galera faz, eu não sei se vocês já viram isso, eles colocam uma viga com seção variável, tá? Eles colocam uma viga, uma puta viga mesmo, Bem diagonal, às vezes né, de 1 que vai bem metro. assim, né? A estaca sobra o efeito alavanca. Verdade, Puxa tem que ela pra fazer uma cima. falsa... Essa aqui é puxada, essa é puxada. E essa aqui recebe uma sobrecarga. Agora essa aqui alivia a carga dela. Essa aí ela recebe impulso. É um efeito alavanca mesmo, né? Como se tivesse um apoio no meio, um vai sofrer. Por essa razão que você precisa ter um pilar em cima da outra. Aí o pilar precisa fazer. Porque senão ferrou, né? Senão você vai estar lá, Força, quando você aplicar a carga,
a sua estaca vai estar submetida à tração. E aí, tração é complicado. Aliviar essa carga. Fica fora de cena. A gente fez isso aí, a comparação vai estar executando. Vai estar na segunda live. Liga a alavanca. Vai concreto pra caramba aí, viu? Aí, pessoal, Não preste. Não, cara, tu já está na segunda live. aí só para esclarecer um detalhe, olha a problemática da nossa profissão. Se a gente tiver um terreno aonde a gente tenha que colocar, eu preciso ocupar toda a área do meu terreno. 100%. 100%. Acontece. Essas casas que são grudadas uma na outra, a galera, se você demolir a casa para construir outra, aí você vai ter que fazer, tipo, colocar um pilar aqui assim, o outro pilar aqui assim. Por exemplo, só esses dois aqui já ferrou tudo. Porque, tipo, você não pode colocar sua fundação aqui para apoiar nesse aqui, porque os dois já estão de bordo. Aqui é a mesma coisa, você não vai poder colocar sua fundação aqui para apoiar no outro pilar. Você vai precisar, olha o tamanho da merda, você vai precisar colocar uma viga na diagonal, que atenda aos critérios de espaçamento do terreno, preferencialmente aqui separadas, né? Tipo, aqui um pilar, aqui outro pilar. E aí, quanto mais distante, inclusive, pior pra gente. Maior vão dar a nossa viga alavanca, maiores vão ser os esforços, maiores vão ser as seções, uma viga mais robusta, mais cara, mais problemática, tá? Então isso é possível. Aí aqui você vai colocar aqui, estão entendendo? Se for aqui, o pilar aqui você vai colocar a fundação aqui, o pilar aqui você vai colocar uma fundação aqui, e valha-me Deus a quantidade de coisa que você vai colocar ali. É melhor deixar essa casa Uma outra opção que vocês podem fazer é tentar buscar os pilares mais para dentro e deixar a viga em balanço ao invés de colocar a fundação, a baldrame em balanço, seria no caso, né? Mas é a critério de projeto estrutural já entra um outro mundo. Então se vocês quiserem calcular isso aí, tem o EBEC lá pra gente fazer umas brincadeiras. E aí se for uma fundação de fusão, tem que fazer uma falsa elipse. Cara, eu não sei, você me pegou. Eu não sei se o distanciamento vai ser do meio metro em relação ao alargamento da base. Provavelmente sim. Porque se for uma base, vai passar lá por base. Você tem que fazer a falsa elipse para ficar no limite. Puta que pariu. Tá, não sabia. Não sabia. Não sabia. Então, cuidado com isso aí. Para quem quiser se aventurar, temos um mundo à frente aí também. Para quem não quiser se aventurar com isso, mantenham-se com a fundação abaixo do pilar, que aí tá tudo bem. Aí, a segunda parte, como vocês enumeraram, pilar 1, pilar 2, pilar 3, você vai substituir esse nome por B1, B2, B3. E aí, se tiver uma viga, um pilar alavanca, você vai chamar essa, isso vai ser o pilar 1, aí você vai chamar de B1, que é o pilar 2, aqui você vai chamar de B2, assim por diante, tá? Então, a outra parte, se o seu pilar, cada pilar vai ter aí um carregamento, uma carga, né? Principalmente se vocês modelarem, pegarem um carregamento real, digamos, de uma obra. Cada pilar vai ter carregamentos diferentes. E aí você vai dizer quantas estacas você precisa por pilar, para cada pilar, tá? Então, o número de estacas, vamos supor, sei lá, cada estaca suporta 10 toneladas. E o seu pilar está submetido a uma tensão de 30 toneladas, você precisa de 3 estacas. Assim por diante, tá? Dependendo da carga que está atuando do seu pilar, você vai precisar do número de estacas.
geralmente a gente sempre coloca, deixa uma margem, né? De preferência, sei lá, seu pilar está 35 e você, cada estaca resiste 10. Aí 35 você vai puxar para 40. Sempre vai puxar para cima. Na prova, eu corrigi algumas provas, tinha gente que puxou para baixo. Para arredondar, tipo, o bloco de fundação deu 2 e... Tipo, a área necessária deu 2 metros e 15 centímetros, vamos supor, de largura. Aí a galera arredondou para 2. Isso a gente não pode fazer em fundações, tá? E nem em nenhum tipo de cálculo de engenharia, tá? Mas eu entendo que vocês ainda não fizeram concreto armado, vocês ainda não fizeram aço, vocês ainda não fizeram uma série de disciplinas que envolvem dimensionamento nesse sentido. Mas a gente sempre vai jogar para cima. Essa é a lei básica do engenheiro civil. Fator de segurança. Fator de segurança. Dormir tranquilo. Deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Beleza? Não estou falando aqui para constranger ninguém, tá? Eu só estou dizendo uma das normas que a gente tem como profissionais, né? A gente sempre vai colocar a coisa um pouquinho acima, nunca abaixo. Ou coloca no tamanho certo ou coloca um pouco acima. Quando você tem um pilar de carga muito elevado, você tem 4 estacas para ter aquela carga desse pilar. Qual seria a distância mínima entre essas 3 diâmetros. É diâmetro? É o diâmetro da estaca. 3 diâmetros de estaca. 3 diâmetros de estaca. Você pode colocar uma distância menor, mas você vai precisar reduzir a capacidade da sua estaca, tá? Esse é outro, digamos, elemento que gera bastante pesquisa na UNB, por exemplo, de professores que vão estudar qual é a influência toda. É porque fecharam um carro nosso lá embaixo, Civic prata, alguém tem? Placa ONX 5296. Civic? Isso, Civic prata. Não. Qual a placa aí? ONX 5296. Não, o pessoal aqui é da engenharia. Até parece, né? Não, aqui é só Mercedes, tá? Aqui é só BMW. Civic é muito popular. Então, esqueci o que eu estava falando. Ah, lembrei. Então, alguns dos meus colegas estudaram isso, viu? Qual é a influência com simulação numérica? Se alguém tiver interesse também, a gente pode fazer com isso, que a minha área é simulação numérica. Qual é a influência do espaçamento entre as estacas? Mais 3 diâmetros, tá? O espaçamento. E outra, a gente pode fazer blocos com 5, 6, 7, 8 estacas. Quantas você precisar. Se for ter uma viga de transição, influencia na estaca? Aquilo é uma viga de transição. Não, mas ali é baixo, já alto. Cara, depende de como que é a transferência de carga da sua estrutura para baixo. Aqui no plano piloto, a maioria dos prédios são construídos com vigas de transição. O pessoal chama de... Como é que é o nome? Esse térreo? Pilotis. Pilotis, se vocês observarem, os pilares de baixo nunca coincidem com os pilares de cima. E isso é um problemão para nós engenheiros, para a gente fazer o dimensionamento dessa viga de transição. Agora, uma vez que você transpassa a viga para baixo para o pilar, a dificuldade que você pode ter é a transferência de algum momento fletor. Se você conseguir que a transferência seja mais reta possível, digamos assim, a princípio não teria nenhum demérito, a não ser que você está juntando um monte de pilar que tem lá em cima em 2 pilares embaixo, que aí aumenta bastante a carga, o carregamento deles. Aqui nesses prédios da Sul, a viga de transição 1 metro, 1,10 m, às vezes até mais. Não é incomum que se tenha vigas de transições na ordem de 1 metro. Metro assim? Não, Quer dizer, assim,
A coisa bruta. Então, para quem tiver interesse, eu vou dar uma olhada no Eberic com a gente aí. Olha, a gente entra aqui no item 4, é uma coisa que eu... se for necessário, eu vou buscar... Tem um amigo que trabalha muito com fundações, ele pode, de repente, trazer Vou pedir para ele umas notas dos vários tipos de fundações. Eu não tenho isso na manga, né? Eu tenho alguns tipos de fundações que eu já dimensionei, ou já participei de projetos dimensionados com isso. O que é aquela nota? Agora, a nota de... Mas foram muito poucos o que eu fiz de dimensionamento. E aí os meus amigos, eles me passam, que trabalham na área e fazem isso com muita frequência, eles já têm as notas para todos os tipos de fundações. Tipo, se você for construir uma hélice contínua, quais são as especificações que precisam estar no projeto? Momento. Olha a fundação. Momento. Então, qual é o tipo de nota técnica que você precisa colocar dentro do seu desenho? E eu não sei se vocês já ouviram falar, mas para quem mexe com obra, com certeza sabe. Ninguém que executa a obra fica olhando o memorial de cálculo. Tipo, o executor, o mestre de obra, o encarregado, ou até mesmo o engenheiro da obra, ele não fica olhando o memorial de cálculo. Ele recebe o projeto em plantas baixas, né, em desenhos, AutoCAD e tal, imprime aquilo e passa para os executores. O memorial de cálculo ele não o que acontece às vezes é que o engenheiro projetista fala, olha, você precisa ler isso aqui, ó. E não é memorial de cálculo, são os critérios construtivos, né? Tipo, o tempo de retirada de escoramento, uma série de especificações que precisam ser seguidas na obra para respaldar o engenheiro projetista. Tipo, para que se der merda não seja culpa do projetista. Fala, ó, estava escrito, tá? E inclusive, como engenheiro da obra não vai ler documento muito longo, né, escrito, engenheiro em geral não gosta muito de ler, né? Como a gente não vai ficar lendo, a gente vai ler os projetos. Os projetos, eles precisam estar escritos lá. Tipo, esse projeto foi feito em centímetros, unidades de centímetros. Esse projeto foi usado o SPT tal, que foi elaborado pela empresa tal, o responsável técnico é o fulano. Tem padrão para essas notas, alguma coisa assim? Então, é isso que eu estou falando. Tem. Não é padrão único, cada empresa tem seu padrão. E às vezes o padrão ele precisa se adequar à obra. É isso que... Para quem tiver, algumas pessoas já postaram as notas. Tipo, que conseguiram, por algum trabalho que já fez, ou por algum contato. Eu vou ver se eu consigo fazer porque eu não tive tempo ainda nem de corrigir as provas de vocês. Compilar essas notas e postar para vocês também, tá? Vocês me lembrem, por favor, depois de fazer isso. Porque eu tenho um amigo que tem essas notas todas. E ele pode me passar. Eu acho mais interessante, eu acho interessante isso, porque uma vez que vocês precisem fazer um projeto, pelo menos vocês tenham as indicações construtivas, né? Aí outras coisas, tipo assim, se você quiser que o engenheiro leia algum documento, você escreve na nota. Para executar essa fundação, você tem que ler o documento tal. É melhor você escrever na nota do que você mandar em anexo com o seu documento de projeto, beleza? Na real, a nota eles leem. Quem faz obra sabe. A nota você vai ler. O cobrimento do concreto tem que ser 5 centímetros. O concreto tem que estar com 25 MPa. A compactação do bloco, A cabeça da estaca tem que estar escarificada e com rugosidade, aparecendo brita, Você não pode demorar mais do que, sei lá, você não pode tirar o escoramento antes de 7 dias. Escoramento da laje, sei lá. Já entra em parte estrutural, né? Então essas notas elas precisam estar no projeto, porque é praticamente a única forma que o projetista tem de falar com a obra. E é o único respaldo jurídico que a gente tem, assim, na real, para evitar problema executivo. As coisas mais óbvias do mundo tem que estar ali. Senão,
eles vão construir errado. Se tiver qualquer erro, a culpa é do projetista que não escreveu na nota. Beleza? Isso vai até um pouco bem além do que é a disciplina, tá? Isso a gente não vê muito nos livros, inclusive. Mas fica aí uma dica para quem eu acho interessante, eu acho muito prático, para a gente fazer essa complementação, tá? Então, notas construtivas aí, eu coloquei um tema e um fórum só para isso, para a gente discutir. Eu vou procurar algumas coisas. Quem tiver condições de puder colaborar, eu vou agradecer muito. Tenho certeza que os colegas também vão agradecer muito isso também. Quem estiver fazendo curso com o DICRAM, às vezes conseguir alguma solicitação assim. Essa tabelinha, ela é apresentada também no projeto de fundações. É uma tabelinha tipo assim, o pilar 1 vai ter o bloco 1, esse bloco 1 tem 3 estacas, e aí a cota de assentamento do bloco é tal, a cota de assentamento da estaca é tal, e uma série de informações. A carga no pilar é tanto, e essa tabelinha a gente coloca na própria prancha que vai entregar para o cliente, para que aquela história, como a gente não, em vez de lançar um memorial de cálculo, você coloca essa tabelinha ali que já te ajuda a ter uma ideia, até para que o cliente entenda o porquê você tem aquele número de estacas. Isso acontece às vezes. Você manda colocar 3 estacas. E aí o executor fala, poxa, por que 3 estacas? Né? Eu já fiz 10 obras dessa aqui e sempre usei 2. Entendeu? Uma coisa desse tipo. Aí ele pode olhar e falar, não, o carregamento desse pilar é acima do que é o convencional. Então, de fato, está dentro do número correto. Ou te alertar também em alguma dúvida nesse sentido. Que você possa ter colocado o número de estacas menor do que precisaria. Professor, no capítulo anterior tem cota de coroamento para assentamento da estaca. O que é cota de coroamento? É a altura da edificação? Não, cabeça da estaca. Coroamento é a cabeça da estaca. A cota de assentamento é o fundo e o coroamento é o topo. Só isso. É onde acaba a estaca e começa o bloco. Tipo, a 1 metro abaixo do solo, seria tipo isso? Isso aí. A cota em relação ao solo. 3 anos de construção. Conseguiu terminar esse cara? Aí, a última parte seria o desenho do projeto. Aí, se tudo der certo, a gente vai fazer no EBERIC ou em algum outro software que vocês quiserem. E só aqui alguns elementos que vão estar no desenho, além do desenho em si, com a indicação das distâncias, a numeração dos pilares, numeração dos blocos e tudo mais. A gente vai adicionar algumas coisas que estão nos itens anteriores, tá? Tipo assim, você coloca, se caso tenha feito, a indicação das armaduras da estaca. Você coloca o desenho dos blocos individuais que faz parte de um item anterior. Você coloca as notas do desenho. Você coloca a tabelinha final de dimensionamento. E coloca o carimbo de vocês. Meu grupo 5 tem um nome, a empresa chama... Né, aí vocês vão criar um nome pra vocês, da empresa ou não. Entendeu? Tem um grupo que vai fazer um logomarca. Pode ser. Pode chamar de desespero. Essa janela, para quem estiver fazendo um cálculo estrutural e tudo mais, é bem importante. E ela vai dizer... Deixa eu fazer uma mágica aqui. Deixa eu ver se dá certo. Só um segundo. Não devia ter fechado a EBERIC, né? Mas tudo bem. Eu comprei o V9. Quando tinha promoção e tal, fui e comprei essa parada. Não usei
o original, porque ele é todo cheio de limitação. Esse aqui é o V8, o nosso adorado V8. Eu acho que agora dá para enxergar um pouquinho melhor, não dá? Eu diminui a resolução e fica uma luz maior. Mandou não, né? Esse é o do link que mandou não, né? Oi? Esse aí é o do link que você mandou? Sim. Eu mandei um link com o EBERIC, o Lumine e o Hydrus. EBERIC, Lumine e Hydrus. Projeto estrutural, elétrico e hidráulico. E sanitário, hidrossanitário, tá? Não, hoje não é... Tu sabe que não é, tipo, tá saindo de moda o Hydrus, né? Ele tá saindo de moda. Eles estão com outras ferramentas. No BIM, não sei o que, Revit, para fazer o projeto hidráulico. Mas o EBERIC ainda está se adaptando. As versões novas já estão mais compatíveis com o BIM. O primeiro pavimento, geralmente a gente coloca como baldrame. Essa aqui é a altura abaixo do pavimento, tá? Aí eu vou colocar aqui, sei lá, 1 metro. Centímetro. Aí eu vou inserir um pavimento acima. Se vocês... Nesse caso a gente não vai fazer uma estrutura, tá? Eu posso até fazer uma estrutura rapidinha, bem simples, bem bobinha. Mas a ideia não é fazer estrutura para vocês, é dimensionar a fundação, tá bom? Então, para dimensionar a fundação, você só precisa da baldrame. Se vocês quiserem colocar pavimento tipo, aí já é outra história. Mas não é difícil. Tem muito vídeo na internet aí, explicando direitinho. Então, é pavimento tipo. Aqui é a altura do pé direito do pavimento tipo. Aí eu posso colocar aqui o número de repetições, sei lá, 6 pavimentos tipos. Aí eu coloco OK. Aí ele vai já inserir para mim o baldrame mais os pavimentos tipo. Aí no baldrame eu vou fazer aqui um retângulo que ele vai partir do ponto 0,0 e o final eu vou colocar um arroba igual ao AutoCAD. Agora aqui tudo é em centímetros. Vou colocar 400,400. Vocês entenderam o que eu fiz? Só fiz um retângulo de 4 metros. Eu vou inserir os pilares. Aí eu vou pegar... e inserir os pilares. Cadê ele aqui? Cadê ele aqui? Cadê ele aqui? Aqueles aqui em cima. Pilar. Mudar essa cor aqui para branco? Deixa eu ver se eu consigo... tem um... Acho que é o comando oposto. Vem mudar do azul pro beige, acho que é bom de fazer também. Ele dá contraste. Níveis padrão... Não, é níveis do desenho, peraí. Níveis do desenho... Ai, cacete. Níveis do desenho. Aí, propriedades, cor, branca, ok. Não, essa é a minha. Essa linha tá bom. Tá bom. Dá pra ler, melhorou. Pilar, eu vou clicar aqui em pilar. Aí eu vou dizer qual é o tamanho do meu pilar, 20 por 40, por exemplo. Eu vou adicionar aqui o ponto principal, que é o ponto de referência. A gente sempre desenha o pilar para dentro. Sempre desenha o pilar para dentro. E os pontos de referência do pilar, eles têm que estar sempre alinhados. Porque senão dá muita merda depois. Principalmente se vocês tiverem projetos grandes. Vocês têm que colocar alinhado o ponto fixo do pilar. Todos os pilares têm que ter o mesmo ponto fixo alinhado, tanto no sentido horizontal como no sentido vertical. Eu vou colocar todos alinhados no vértice externo do meu quadrado. Aí aqui ele pergunta qual é o deslocamento para dentro. Eu vou colocar 0. Esse deslocamento de 1,5 é 1,5 cm para você colocar o revestimento final, tipo um rebô. Eu não quero rebô. Quero. Aí aqui eu vou selecionar para dentro. Eu vou clicar no ponto de referência, escolher se eu quero horizontal ou vertical. Clicar aqui a direção que eu quero pilar, pode ser no meio, entendeu? Em relação ao ponto fixo. E a mesma coisa ali. Lancei os pilares, tá?
Agora eu vou lançar as vigas. Não precisaria lançar a viga para fazer dimensionamento de fundações. Mas vamos lançar a viga, eu sei que a galera está querendo ver como é que é. E vamos seguir em frente aqui. Eu clico aqui em vigas. Ok. Peraí. Essa viga ela ficou muito larga. A base está com 30 centímetros. Sacanagem, né? Pois é. Vou colocar ali. Claro, vocês vão num projeto real vocês vão otimizar essas. Eita. Aqui pra dentro. E outra coisa, eu não sei se vocês observaram, eu acabei fazendo muito rápido, é por conta da... Tipo, às vezes a gente faz sem pensar, né? Mas todas as vigas eu clico primeiro no ponto fixo e jogo pra dentro. Eu clico no ponto fixo do pilar e jogo pra dentro. Clico no ponto fixo do pilar e jogo pra dentro. Esse ponto que eu iniciei primeiro vai ser o ponto de referência da minha viga. Então se eu for se eu vou redimensionar essa viga, ela vai ter sempre esse ponto aqui como fixo, essa linha como fixa. Para que, por exemplo, eu não dimensione ela fique para fora do desenho, ela vai ficar sempre para dentro. Quem mexe com projetos, você sabe o que eu estou falando, tá? Não é muito o nosso objetivo aqui. Agora, eu vou colocar uma laje. A laje eu vou colocar uma carga acidental, sei lá. Acidental, a norma exige pelo menos 150 kg por metro quadrado, tá bom? Aqui uma carga permanente de revestimento, tipo espessura do piso, do contrapiso, aquela coisa toda, tá? O resto, eu vou colocar uma laje maciça, tá? Só para ter menos problema para mim. Mas você pode colocar uma laje nervurada, pré-moldada, viga treliçada, treliçada e tudo mais. Eu quero maciça. Eu vou dizer qual é a espessura da minha laje. Vou colocar uma espessura bem grande ali. Carga acidental, isso é norma. Para edificações é no mínimo 150 kg por metro quadrado. Então a cada 1 metro eu vou colocar 3 sacos de cimento. É a carga que eu uso, entenderam? 3 sacos de cimento por metro quadrado. Tá bom? 2 pessoas de 75 quilos por metro quadrado. Beleza? Isso para uma residência convencional. Se for uma sala de aula, aí tem a tabela, acho que é 300 quilos. Se for uma academia, 600 quilos, tem lá as paradas. Eu não sei de cabeça, só estou chutando aqui para vocês, tá? Para residência, 150 quilos no mínimo. Ninguém usa isso. Ah, não, justamente. A gente vai sempre se respaldar na norma, graças a Deus, que a norma coloca uma coisa superdimensionada pra gente. Entenderam a lógica do negócio? A gente, como engenheiros civis, a gente sempre vai trabalhar com uma margem de segurança muito alta. Além desses 150, a gente multiplica isso por 1,5, 1,4, se não me engano. Tem que olhar na norma, não sei de cabeça. Vai ficar em torno de 300 kg para lá de forno, 500 para lá. Além disso, ainda você reduz a resistência do concreto. Reduz para 1,4. Aí você reduz a resistência do aço. A resistência do aço é 1,15 de redução, é 15% de redução. Então você vai reduzindo tudo. No final, você dimensiona uma coisa aproximadamente 2 vezes maior do que deveria. Em vez de você ter um pilar, sei lá, 10 por 10, você precisa ter um pilar 10 por 20. É tudo o dobro. Que bom, né? Eu acho ótimo. Cara, eu acho ótimo. Fica um pouco mais caro, mas pelo menos a gente fica mais tranquilo. Aí a laje, eu vou clicar aqui no meio e colocar minha laje. Então se a gente olhar no 3D, a gente vai ter uma laje. Beleza? Tudo bem? Agora eu vou duplicar isso aqui, lá pra cima. Estrutura, copiar níveis, copiar croquis, elementos gráficos, vigas e pilares, toda a estrutura, né? Eu vou copiar para todas as outras, ok. Quando eu clicar aqui, eu tenho o quê?
Eu tenho aqui a torre dos bombeiros. Tá bom? Gostaram? Então vamos lá. Temos a torre dos bombeiros em homenagem aos bombeiros aí da galera aí. Vamos transformar agora essas vigas em fundações. A gente vem elementos pilares, converter pilar para fundação, seleciona tudo e aperta Enter. Aí aqui eu vou querer um bloco, uma sapata ou um tubulão. Vocês poderiam colocar a sapata aqui, tá? Mas eu não quis entrar em detalhes, até para que evitar a confusão da cabeça de vocês, tá? Agora tá todo mundo mais animado, mais confiante e tal, para usar o Iberic aí, pelo menos um do grupo, né? Imagina se fosse individual, aí ia estar todo mundo ferrado, né? Se eu tivesse colocado sapato ali, o software ele acusa, não é considerado, ele aceitaria sapato não dependendo do número de pavimentos? Ele faz isso, esse filtro? Cara, ele vai tentar fazer uma sapata daquele tamanho que você está dizendo. Agora, dificilmente você vai conseguir fazer a sapata, sacou? Dificilmente você consegue fazer a sapata. Ele vai acusar que você não tem espaço para a área necessária. Sobre aquela altura do pilar ali. Oi? A altura do pilar. Isso, se eu não me engano, eu tenho que lembrar, mas se eu não me engano, é um pilar que você coloca na viga baldrame só como espera para o próximo. Ele representa esse pilarete, ele representa um pilarete no seu projeto. Mas eu não tenho certeza, tá? Eu nunca mexi nesse valor de 1 metro. Eu vou colocar o apoio como rotulado para evitar momento fletor, só por isso, tá? Ok. Agora, se eu olhar o 3D, eu tenho lá um biguelinho lá embaixo. Aí eu acho que é essa representação aqui, viu? Mas não, Fui eu que perguntei. Desculpa. Não, tudo bem. Qual que é o nome do seu? Maurício. Maurício. Então, eu acho que é a representação desse pilarete que eles colocam aqui. A gente pode até tentar brincar lá depois, para ver o que é isso, né? Olhar no manual e tudo mais, tá? Fez um bloco, fez 4 blocos. Eu fiz 4 blocos, só que não calculei nada. Eu vou tentar calcular para ver se primeiro tem que salvar, tá? Se inscrever embaixo na internet não salva. O quê? Não, o que é de demonstração do site, ele não salva. Sim, mas eu te passei o... Não grava isso não. Fechado. Passou o quê? As orientações para poder aprender. As orientações. Alguém quer? Gasparzinho. Pega com a galera aí depois, tá? Ele tem aqui. Quando acabar a explicação, eu vou lá para não atrapalhar. Já copiei. Mas pode ser Cadê o menino que caiu do berço? Vamos calcular? Não, vai pegar sozinho. Que o menino que caiu do berço? É o Gil, o mais. Tá com a cara de que caiu do berço hoje? Calculei. Aonde você está colocando? Aqui, ó. Processar estrutura. Vamos olhar os momentos fletores. Porra, que legal, hein? Tá bom? Os momentos fletores estão aí. Querem olhar cortante? Sim. Cortante. Olha que bonito. Querem olhar deformada? Ou, sei lá, axial. Olha como cresce a normal, né? Aí vamos olhar o deslocamento. Olha que interessante aí, ó. A gente pode aumentar. Aí é legal o seguinte, ó. Eu tenho aqui carga de vento. Olha a carga de vento aí, ó. Olha a carga de vento. Olha a carga de vento. Ele calcula todas as combinações automaticamente de carga de vento. Entendeu?
fundação. Pois é. Joga uma raiz aqui, Não é cara. melhor fazer um curso de velho? Joga onde? Eu não posso dar esse curso para vocês oficialmente. Não. Mas é porque por questões mesmo, tipo, de licença, né? Eu sei quais. Eu acho que o IESB tem a licença. Eu vou olhar direitinho depois. Mas a gente não tem acesso lá. Não. Nós estamos falando sobre outra coisa. Beleza? Aquele cálculo que ele mostra lá, a área, Cálculo o quê? aquele que você tinha lá no seu projeto lá, que ele mostrou lá a área. Ah, não, peraí. Nesse caso vai ficar... Olha só, se vocês quiserem usar esse padrão de área aí, não vai ficar exatamente igual, tá? Porque essa área de 1 tonelada é por metro quadrado. Então aí você precisaria tipo, ajustar seu pavimento, vamos supor, para 3 metros e colocar seu carregamento de 1 tonelada sobre 3. Aí você teria que descontar também o peso próprio da estrutura. Tipo, você teria que fazer um esquema para conseguir achar 1 tonelada por metro quadrado. Teria que fazer tipo fazer alguns testes, tipo, para que pudesse bater mais ou menos, tá? Aí vocês não precisam modelar a estrutura como um todo. Você precisa modelar só a fundação. Tipo, vocês inserirem a carga da fundação. Quantas toneladas vai ter na fundação, só isso. Não precisa modelar a estrutura como um todo. Só modelei porque eu sou... Não, tipo, eu sei que vocês têm curiosidade. Vou mostrar. Você vai botar ele para fazer os cálculos agora, para mostrar a fundação? Você vai botar para Vou fazer colocar agora. O que tem que ele falou daí? Tá calculando sozinho? Calculou sozinho as fundações e já desenhou pra gente, tá? Onde você clicou? Mas calma, tem um problema aqui. Tem um problema importante. Calma aí, gente. Vocês vão precisar dizer qual é o diâmetro da estaca e qual é a capacidade de carga da estaca. Não, solo não, solo não. Não é SPT. Você vai dizer o valor da capacidade de carga da estaca. Da estaca. Quantas toneladas a sua estaca existe? Entenderam? Aonde que isso é? Vamos lá. Você não vai inserir SPT. Você não vai inserir profundidade, cota de assentamento, nada disso. Você vai inserir somente a capacidade de carga que uma estaca existe. E também o diâmetro dela, para que ele possa desenhar. Esse cálculo vocês fazem por tabelas Excel. A Diana mandou. E a galera já mandou lá as planilhas para vocês. Vão aprender a usar as planilhas de Deco Quaresma, Alto Veloso e tal. Mandou? Tem no fórum lá. Dimensionamento, blocos, propriedades. Então aqui, ó. Para vocês usarem outra, vocês vão precisar incluir aqui um outro diâmetro. Aí você vai inserir aqui o valor do diâmetro de vocês. Por exemplo, quero uma estaca de 25. A resistência à compressão, por exemplo, 20 toneladas. 20 não, vou colocar 15 toneladas, só para ficar diferente da outra ali. Carregamento horizontal, vou colocar 2 toneladas. Isso aqui vocês vão ou chutar, ou a gente vai calcular e vocês vão ter que mostrar no memorial de cálculo de vocês. Então, para não complicar muito o memorial de cálculo, eu estou sugerindo aí que não seja calculado isso. Mas se vocês tiverem muito interesse, a aula que vem, vocês me avisam com antecedência, eu já trago as metodologias para vocês, tá? E o momento máximo, também é a mesma coisa. Isso você olha por tabelas, por ábacos. Não é a mesma metodologia para Alto Veloso Deco Quaresma, são ábacos. Aí, essa aqui eu vou querer excluir, mas eu não consigo excluir porque ela está sendo utilizada no meu modelo, tá? Ok. Aí eu venho aqui no bloco de fundação e aí eu vou dizer a minha seção e aí eu vou mudar aqui para 25, por exemplo.
E aí ele não calculou ainda, tá? Aí eu vou mandar ele calcular. E aí ele já calcula a armadura do bloco direitinho, me fala qual é a altura, qual é a taxa de armadura, tudo direitinho, tá? E aí se eu mando, como os pilares são iguais, ele vai desenhar 4 vezes o mesmo elemento que tem essa cara aqui. Se vocês tiverem pilares com cargas diferentes, vocês podem ter números de estacas diferentes. Aí uma coisa que vocês vão entregar é isso aqui, ó, planta de locação das fundações. Então vocês vão me entregar aqui um desenho do bloco e essa planta de locação. Beleza? Os projetistas já falaram, porra, perdi meu trabalho, né, meu emprego. Tô brincando, não, vocês não perderam emprego não, isso aí os escritórios hoje trabalham assim, tá? Não se faz mais desenho à mão. Só se faz desenho à mão em projetos do tipo barragem, túneis, sei lá, usinas atômicas, estruturas muito especiais que não tem esse tipo de modelagem automática. Aí você faz os desenhos manuais. E esses profissionais ganham muito bem. Hoje, os profissionais que vieram da prancheta e fazem um projeto de grandes obras, eles recebem um dinheirão aí para poder desenhar, porque são muito raros. Né? A mão de obra rara. Então tá. Ah, professor, eu não quero colocar nenhum pavimento acima, eu quero só colocar a estaca, não é verdade? Dá tempo ainda? Só para mostrar assim o básico, tá? Vou criar um novo, eu vou colocar um pavimento do tipo baldrame, eu vou colocar aqui uma altura de 1 metro, faz. Ok, um prédio só. Aí eu vou colocar aqui o meu retângulo 0,0, arroba 400,400. Aí agora eu vou colocar meu pilar. Vou colocar o meu pilar. Coloquei meu pilar, agora eu não vou colocar a viga, eu vou colocar só o carregamento. Aí eu venho aqui, cargas localizadas. Eu vou colocar um carga adicional. Carga adicional. Aí eu vou dizer aqui, eu tenho uma carga de 200 toneladas. Ok, aí... Peraí. Deixa eu ver se eu consigo clicar aqui no... Como eu uso muito pouco isso aqui... No centro do pilar, né? Eu tenho que lembrar aqui como é que coloca essa carga concentrada, mas tem um jeito muito simples. Cargas localizadas, né? Carga localizada, o centro. Vai, meu filho, vai no pilar, vai no centro do pilar. Carga localizada não pode ser colocada em espaços vazios no pavimento. Porra, tá de sacanagem. Tinha carga concentrada lá. Mas tem lá escrito carga concentrada. Eu coloquei errado, né? Olha lá, carga concentrada. Então eu coloquei errado, foi mal. Aí o Y aqui menos 200, tá? Eu coloquei menos quanto? Menos 200? Agora sim, obrigado. Eu nunca uso essa parada, eu só usei quando eu fiz o projeto de fundações na UNB, que não precisava fazer estrutura, aí eu usei essa carga aí. Pronto, agora sim. Pronto, tá resolvido. Agora é só calcular. Peraí. Eu tenho que colocar a viga em fundações, o pilar em fundações, tá? Deixa eu ver se é só isso que eu preciso. Vamos ver se funciona agora. Funcionou. Funcionou. Não funcionou.
Quebrou no meio. É, o pessoal tá aqui. Quebrou no meio. Ó, ele não calculou o pilar. Então ele não calculou. Bom, ele não calculou o pilar. Eu vou ter que pensar em alguma outra coisa aqui. Eu não lembro como é que eu fiz essa parada, não. Calma aí, gente. Calma aí. Esquenta não, que o professor da próxima aula é gente boa. Vamos mandar fazer os blocos, não igual no outro. Igual no do Play 6 andares, você fez o bloco. B1, B2, B3, B4. Não, o bloco ele faz automaticamente. O que ele está acusando é que não tem pilar. Se ele não calculou o pilar, ele não consegue calcular o bloco. Aí eu não lembro se eu preciso inserir um pavimento acima. Acima. Peraí. Rapidão, antes de vocês irem embora e abandonarem. Inserir pavimento acima. Vou colocar 1 metro. Não, ele não conseguiu calcular. Talvez eu precise colocar as vigas, tá? Eu me lembro, engraçado, eu me lembro que quando eu fiz o projeto de fundações, eu não lembro de ter colocado viga, não. Mas, de qualquer forma, vocês já pegaram aí a metodologia, como é que faz a parada. Colocar as vigas. Não vai poder me dar aula, vai ter que saber quando me dar aula. Essa parte de adaptação é mais complicado do que a estrutura completa. Também quem vai ficar? Resumindo, só vai ser menino. Então, Tá mexendo na impressão teórica? foi embora. Marcelo, seu amigo. Não, quer ir embora. Agora sim. Vai poder assim, ó. Tô querendo ir desde o... Não, eu só tô aqui com essa maledita no final. Estava na borda da cidade, pelo menos as T3 que nós vamos fazer agora é diferente. Estava tomando minhas raias lá, Deus assim. Com a minha borda infinita. Vou passar para hidráulico, né? Só um pouquinho. Engenheiro é foda, né? Quando encontra um problema, quer resolver, né? Não quer... Não se entrega. Beber água, eu quero voltar para hidráulico, concentradíssimo. Tem tudo a ver, beber água e hidráulico. Vai beber hidráulico. Teve algum problema aí que eu não sei, mas pelo menos a estrutura completa vocês pegaram. Tá bom? Eu não vou salvar esse segundo projeto, não. Depois a gente brinca com ele. Me lembrem de postar o projeto pra vocês, tá? Pegar a orientação.